À vontade, quem quiser fazer uso da palavra. Bom, começando apresentando a coordenação que articulou devido a essa reunião. No primeiro momento, a gente queria fazer a entrega de uma carta endereçada à sociedade brasileira sobre a digitalização das rádios no Brasil, elencando 11 princípios fundamentais que as entidades aqui representadas e outras que assinam essa carta, tá? Gostaríamos que fossem não apenas recepcionadas, mas também essencialmente observadas na condução deste processo de digitalização, para que não ocorra o que ocorreu com a TV. Né? Então a gente faz essa entrega formal à pessoa. Né? E também como ponto principal. Quer um ok em alguma cópia? Oi? Quer algum ok em alguma cópia? Recebimento. Essa é a cópia. Só o pessoal bater foto aqui para registrar o feito. E aí, basicamente, nossos pontos de pautas é esse, né? E também a questão que já está protelada praticamente o ano todo, aí, que é a questão da nova regulamentação, aí, tem alguns pontos fundamentais dentro daquele decreto que a gente negociou e foi encaminhado para a Casa Civil, e até o momento nós temos uma abertura. Basicamente essas questões. Decreto. Esse é o recebido, só tá não está no anexo. Né? Na verdade, a primeira parte são de entidades e a segunda parte são pessoas físicas através de uma petição pública. Comissão já recebeu. Então, uma cópia. Vocês mandaram está na internet. É isso então? Quer fazer um resumo da carta, alguma coisa assim? Né? Sim, secretário, a carta tem basicamente 3 pontos que nós gostaríamos de reafirmar. Um deles, e isso é de maneira muito desconhecida do Otávio e do Genildo, nós falamos inclusive no dia de instalação do Conselho Consultivo de Rádio Digital. Abraço, Arpub e a Marca, aqui representadas, têm assento, mas lamentamos a ausência de alguns parceiros históricos nossos, como a FNDC, a FIPERT, a FENAGE, na constituição e na participação desse conselho, inclusive a Academia Brasileira. Deste Conselho Consultivo de Rádio Digital. Isso. E a segunda questão é frisar a importância de que sejam realizadas as audiências públicas. Lamento porque não foram convidados ou não quiseram participar, alguma coisa intermediária? Não participaram, não foram convocadas pela composição, pela capitaria que normatizou o funcionamento do Conselho. Então, uma das reivindicações é a ampliação do Conselho, considerando não apenas uma questão de democratizar a participação, mas também do conhecimento acumulado por essas entidades, organizações ao longo desses anos. O Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, por exemplo, foi um ator importantíssimo na discussão do poder digital no Brasil e tem sido interlocutor do governo federal em seus diferentes mandatos. Então, esse é um dos pontos, pede a inclusão de mais 3 entidades, é isso? Sim, eu citei 3, mas também a Academia Brasileira. De quantas? De 15, 4, 28? As 3 principais foram citadas, que são dos trabalhadores e o FNDC. FNDC, FITEP, FITEL, Intercom, Petricom. Está na carta então? Então, 6 ou 7 mais ou menos. Isso. E o segundo ponto é a realização das audiências públicas, que o secretário Genildo já esclareceu na primeira reunião, das dificuldades financeiras pelas quais passa o Ministério, mas a gente acredita